Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria e um privilégio estar na casa do Senhor, unidos com os irmãos, para cultuar e adorar esse Deus que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Aqui onde a atmosfera celestial desce, nós podemos dizer que aqui é um pedacinho do céu, ou seja, onde nós sentimos a presença de Deus, sentimos a presença do Espírito Santo e a nossa fé é aumentada e as nossas forças espirituais são renovadas através do poder da palavra. Ou seja, é aqui na casa de Deus onde Deus opera em nossos corações, porque a sua palavra é poderosa para transformar a vida do homem. Então que nós possamos aproveitar da melhor maneira esse momento que nós temos, pois nós estamos aqui nos preparando para morar no céu. O Senhor está nos preparando para o grande dia em que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor Jesus e vamos vê-lo ele face a face. Então, irmãos, que nós possamos aproveitar esse momento. E eu convido os irmãos esta noite a abrir sua Bíblia lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, é uma passagem bem conhecida dos irmãos. Mateus capítulo 16, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo de número 18. Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo de número 18. Amém, irmãos? Todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o teu santo nome, aleluias. Bem, meus irmãos, está diante dos nossos olhos uma passagem bem conhecida dos irmãos. Eu sei que o versículo 18 do capítulo 16, os irmãos já gravaram até na mente, é um versículo bem conhecido. Mas essa palavra, meus irmãos, ela traz algo muito maravilhoso da parte do Senhor para a nossa vida, e principalmente para a vida da igreja. A igreja que é uma instituição divina, ou seja, a igreja não é qualquer instituição, a igreja foi fundada pelo Senhor, ela está fundamentada em Cristo Jesus, e é o Senhor quem mantém a igreja, é o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem abençoa a igreja. A igreja está na terra sustentada pelo Senhor. E nós vivemos, irmãos, dias que nós podemos dizer como o apóstolo Paulo, dias trabalhosos, dias onde há uma oposição do poder das trevas contra a igreja. E a igreja deve se manter firme e forte em Cristo Jesus, para que ela possa prevalecer contra os poderes do mal. A igreja precisa estar revestida com o poder do alto, para que ela possa se manter firme contra as hostes espirituais da maldade. A igreja precisa tomar posição, a igreja precisa buscar poder do alto para essa grande batalha no qual está sendo travada no campo espiritual. A nossa visão limitada nós não conseguimos ver, mas há uma batalha no campo espiritual, onde as forças inimigas, as forças infernais estão lutando contra a igreja, que é o corpo de Cristo, está investindo contra a igreja, e a igreja precisa estar firmada em Cristo, firmada na rocha eterna, para que ela possa suportar tudo que vai vir contra a igreja. Ou seja, a igreja, irmãos, precisa estar dia a dia aos pés do Senhor, clamando por misericórdia, clamando por poder do alto, para que ela possa se manter de pé. Então, irmãos, essa passagem que está diante dos nossos olhos, a Bíblia diz assim no versículo 13:
E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Versículo de número 15. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vemos aqui que Jesus ele faz duas perguntas aos discípulos. A primeira pergunta, Jesus pergunta aos discípulos para saber a opinião do povo daquela época, quem eles diziam ser o Filho do Homem. E nós, quando estudamos a Bíblia, nós aprendemos que o povo judeu, eles esperavam o Messias que viesse em glória, revestido de glória e de majestade. E nós entendemos pela palavra de Deus que não foi assim que Cristo veio ao mundo. Ele nasceu em uma manjedoura. De maneira humilde ele veio ao mundo. Não veio revestido de glória, mas veio como um homem humilde. A Bíblia diz que ele se tornou homem, ele se fez carne e habitou entre os homens. Então o povo judeu, e principalmente a elite religiosa, composta pelos fariseus, os saduceus, os escribas, eles esperavam o rei que viesse em forma gloriosa, exteriormente falando, ou seja, em majestade. Mas não foi assim que o Senhor Jesus veio. Então, aqui essa pergunta de Jesus era para saber a opinião do povo daquela época, daquele tempo. E a resposta que os discípulos deram a respeito de quem o povo dizia ser o Filho do Homem era João Batista, que até o próprio Herodes, no capítulo 14, versículo 2, diz que João Batista, que tinha sido morto, Jesus era João Batista que tinha ressuscitado. Então o povo acreditava que o Filho do Homem eram alguns desses homens. Um dizia que era João Batista, outros Elias o profeta, ou então Jeremias, ou um dos outros profetas. Ou seja, aqui era uma visão limitada do povo que eles tinham. Porque o Senhor Jesus ele não veio em forma gloriosa, ele veio em forma humilde. Porque é assim que Deus faz, ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Então o Senhor Jesus ele veio em humildade, ele foi reconhecido em figura humana. Isaías vai dizer que Jesus não apresentava nenhuma beleza física, nenhum traço de beleza física de olhar para ele. Ele era alguém que a pessoa queria esconder o rosto da face de Jesus, porque ele não tinha nenhuma beleza física. Então as pessoas, daí elas tiravam essa hipótese que o Filho do Homem poderia ser João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas, porque Jesus não veio em forma gloriosa exteriormente. Ele era rei, mas ele veio em humildade na terra, porque ele tinha um propósito pré-determinado pelo Pai, que era morrer pela humanidade, derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para redimir o homem do poder e da escravidão do pecado e levá-lo para as mansões celestiais. No versículo de número 15, o Senhor Jesus agora, ele faz uma pergunta aos discípulos, agora é para saber a opinião dos discípulos. O povo judeu estava mais distante de Jesus, embora o povo tivesse um conhecimento da lei, mas eles não conheciam quem era realmente Jesus. O conhecimento que eles tinham era limitado. Mas Jesus agora ele pergunta aos seus discípulos. Os discípulos estavam próximos de Jesus, então eles tinham uma certa intimidade com o Senhor Jesus. Então ele pergunta aos discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Simão, como era sempre o que se mantinha à frente em todas as vezes, Simão Pedro, ele responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí no versículo de número 17, o Senhor Jesus responde a Pedro e diz: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Glória a Deus, aleluias. Quando Pedro responde à pergunta de Jesus, o Senhor Jesus diz para Pedro: Olha Pedro, bem-aventurado tu és, porque não foi carne e sangue. Quando o Senhor Jesus usa carne e sangue é para dizer que não foi o homem, porque essas duas palavras carne e sangue representam o homem. Então não foi o homem que revelou para Pedro quem era o Senhor Jesus, mas foi o próprio Pai.
Porque nada é dado ao homem se não for do céu, se Deus não der ao homem. Ou seja, o homem não consegue compreender a palavra se do céu não for revelado. Se Deus não iluminar o entendimento do homem, ele não consegue compreender a palavra. Então aqui Pedro, ele recebeu uma revelação divina. O próprio Deus revelou a Pedro quem era o Messias, quem era o Cristo que estava diante deles. Foi Deus quem iluminou o entendimento de Pedro para que ele tivesse essa compreensão de quem era o Senhor Jesus. Então nisso, irmãos, nós aprendemos que é preciso que Deus revele ao homem, se revele ao homem. Não é uma iniciativa humana, mas parte do Senhor. É Deus quem se revela ao homem através da sua palavra. Ou seja, assim como foi no caso de Pedro, Deus revelou a Pedro quem era o Senhor Jesus. E agora vamos para o versículo de número 18. Aí o Senhor Jesus continua ainda dizendo para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, aleluias. O Senhor Jesus continua aqui falando com Pedro, e aí ele diz para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui é muito interessante porque as pessoas, elas de maneira errada, elas interpretam essa passagem. Elas dizem, ou seja, os nossos irmãos católicos, nossos amigos católicos, por assim dizer, eles interpretam que a igreja ela foi fundamentada sobre Pedro. Aí por isso surge o sistema papal, como que se tivesse dado início em Pedro. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Quando ele diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro. Essa palavra Pedro no grego é Petros, que significa pedra pequena, um fragmento de rocha. Então ele diz Petros. E sobre esta pedra, essa pedra também no grego é Petra. Aí já é grande rocha ou grande pedra. Então o Senhor Jesus diz assim para Pedro: pois eu também te digo que tu és Pedro, ou Petros, fragmento de rocha, e sobre essa pedra, essa grande rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, aqui nós aprendemos que a igreja ela não está fundamentada em cima de Pedro, porque Pedro é um fundamento fraco, porque é homem. É um fundamento que, se tiver uma estrutura em cima, ela desaba com as tempestades, com os ataques do inimigo. Ela pode a qualquer momento desabar. Aqui, a igreja, Jesus disse que ia edificar a sua igreja sobre essa grande rocha. E quando ele fala essa pedra, ele está se referindo à afirmação de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a igreja tem esse fundamento. E quando eu falo igreja, não é essa estrutura física de tijolos, mas é a união de pessoas. Porque a palavra igreja é eclesia, é a assembleia dos santos, dos redimidos, dos servos de Cristo. Então Jesus diz que sobre essa pedra ele ia edificar a igreja. E nós lemos dessa passagem, Jesus diz assim: eu edificarei. Aqui ainda era algo futuro, era apontando para o futuro. Por quê? Porque nesse contexto, Jesus ainda não tinha sido entregue nas mãos dos religiosos daquela época. Jesus não tinha sido crucificado ainda. Jesus não tinha ressuscitado ao terceiro dia. Por isso que ele diz que vai edificar no futuro a sua igreja sobre essa pedra. Então era preciso primeiro Cristo sofrer nas mãos daqueles homens, ser crucificado, ser sepultado e ao terceiro dia ressuscitar. Quando Jesus ressuscita, aí sim, aí a igreja tem um fundamento, que é Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Então, meus irmãos, por isso que a igreja não está fundamentada sobre Pedro, porque é fraco. Se estivesse fundamentada sobre Pedro, quando vinha as portas do inferno ou os ataques do inimigo, a igreja não tinha base, não tinha fundamento para suportar os ataques.
Porque Pedro não tem poder. A Bíblia diz que foi dado todo o poder nos céus e na terra a Cristo. Ele é poderoso para sustentar a igreja e para mantê-lo de pé diante dos ataques de Satanás. É Ele quem derrama poder espiritual para que a igreja possa se manter firme, para a igreja que possa estar sempre em fervor espiritual, caminhando rumo à cidade celestial. Então, irmãos, a igreja não está fundamentada em Pedro. Pedro é uma pedra pequena. Um alicerce, ele deve ser bem feito em cima de uma grande pedra. Nós lembramos daquela passagem de Mateus 7. E aquele prudente homem, ele constrói sua casa firmada na rocha. E que vem as tempestades, vem as ondas, bate contra aquela casa, mas ela não cai. Por quê? Porque está firmada na rocha. E essa rocha é Cristo. Então, se a igreja está firmada em Cristo Jesus, ela está segura, ela está protegida dos ataques de Satanás. Então, irmãos, isso é maravilhoso. O Senhor Jesus diz: pois eu te digo que tu és Pedro, tu és uma pedra pequena, mas sobre esta grande pedra, que é o próprio Senhor Jesus, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja, ela está sendo edificada por Cristo, ela está fundamentada em Cristo Jesus. Aí o Senhor Jesus diz: e as portas do inferno, aqui portas do inferno representa os poderes malignos das trevas, todas as hostes espirituais da maldade que fazem oposição a tudo aquilo que se chama Deus. Ou seja, o exército de Satanás se levanta contra a igreja de Cristo, contra os redimidos do Senhor Jesus, e ele tenta de todas as formas se opor à obra de Deus na terra. É claro que nós sabemos que Satanás, ele luta uma guerra perdida, porque ele já perdeu no Calvário, mas ele tenta de todas as maneiras atrasar a igreja rumo à cidade celestial. Ele tenta de todas as formas parar o andamento da obra de Deus, e ele usa de todo o armamento satânico que ele tem. Nós olhamos para um mundo, irmãos, hoje em dia mergulhado no pecado, onde o inimigo tenta derrubar os valores e princípios cristãos que a igreja quer preservar mediante a palavra de Deus. E o mundo aí fora quer derrubar esses valores, porque João vai dizer que o mundo jaz no maligno, o mundo está no poder das trevas. Esse sistema que aí fora está dominado por Satanás. Mas aqui nós temos de Jesus uma promessa, que se a igreja está sobre esse fundamento, as portas do inferno podem vir. Pode vir todo o inferno, mas ele vai ter que bater em retirada, porque a igreja está firmada sobre Cristo, edificada sobre Cristo Jesus. Então, irmãos, isso é um consolo para cada um de nós como igreja do Senhor. Nós sabemos que nós temos um grande general, no qual a nossa vida está firmada. Nós estamos seguros debaixo das potentes mãos de Deus. Ele é o nosso firmamento, a nossa vida está firmada nele. E o inferno não pode contra a vida daquele cuja vida está coberta pelo sangue do Cordeiro. Então, irmãos, esse é o firmamento da igreja. É Cristo Jesus, ele é o fundamento. E ele continua ainda, Jesus disse que ia edificar. E ele promete também cuidar da igreja, promete estar com ela até a consumação dos séculos. A igreja, irmãos, está segura em Cristo Jesus. A segurança de salvação para a igreja é completa, pois a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se a nossa vida está em Cristo, pode se levantar o acusador e acusar do nosso passado, mas nós sabemos que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento e Deus não se lembra mais. Então a igreja está segura em Cristo Jesus. A igreja, irmãos, está protegida dos ataques do inimigo. É claro, irmãos, que nós devemos tomar cuidado. Embora o diabo ele já está derrotado, mas ele luta ainda para de alguma forma atrasar. E a igreja deve ser prudente com os seus deveres espirituais.
A igreja deve ser prudente com aquilo que ela tem nas mãos, suas armas espirituais que ela tem da parte de Deus para se revestir, para estar firme diante dos ataques do inimigo. A igreja precisa se revestir de toda a armadura de Deus. Ela precisa estar vestida com a armadura de Deus para que ela possa se manter firme. Porque o mundo não brinca de ser mundo e o diabo não brinca de ser diabo. A igreja não pode brincar de orar. A igreja, irmãos, deve estar sempre orando, perseverando em oração. Irmãos, uma igreja poderosa é uma igreja que ora. É uma igreja que está constante debaixo de oração. Se a igreja está em constante oração, ela é uma igreja poderosa. Porque nós devemos saber que o inimigo das nossas almas, ele não tem medo de você vestido de terno e gravata bonitinho, não. Ele tem medo quando você se coloca de joelhos a orar, a clamar por Deus pela sua misericórdia e a buscar poder do alto. Aleluias, glória a Deus. Então uma igreja que ora é uma igreja poderosa. É uma igreja que pode se manter firme neste mundo de pecado. Se você tem uma vida de oração, você está firme diante do Senhor, porque você recebe poder espiritual. Na oração, a igreja, nós como igreja reconhecemos as nossas fragilidades e as nossas fraquezas e limitações, colocamos nas mãos daquele que tem todo o poder, e nós recebemos dele poder espiritual, para que nós nos mantenhamos firmes na nossa caminhada rumo ao céu. Aleluias, glória a Deus. Então, irmãos, a igreja também precisa ficar atenta a isso, aos seus deveres espirituais. A igreja também deve valorizar a palavra de Deus e o seu compromisso com ela. A palavra de Deus, que é o governo e a autoridade da igreja, é a suprema autoridade, é o poder de Deus que rege toda a igreja. Então a igreja deve ter o compromisso com a palavra de Deus. É através da palavra que a igreja é edificada. Você que está ouvindo essa palavra, a sua fé é edificada quando você ouve a palavra. A Bíblia diz que a nossa fé vem através de ouvir a palavra. Então, se você ouve a palavra, a sua fé é aumentada. E se a sua fé vem pela palavra, ela também se vai, se você não tem ouvido, se você não tem lido, se você não tem estudado a palavra. Então, para a nossa fé crescer, ela precisa ser regada com a palavra. Nós precisamos constantemente, irmãos, estar meditando nas santas e sagradas escrituras. Uma igreja que é preparada espiritualmente, ela é preparada na palavra. É pela palavra que a igreja vai recebendo exortação divina. É pela palavra que a igreja é santificada. É pela palavra que a igreja está sendo santificada, está sendo preparada para morar no céu. Então a igreja precisa valorizar a palavra de Deus e o seu compromisso com a mesma. O compromisso com os valores do reino de Deus. Em um mundo onde os valores estão invertidos, onde há uma tempestade de ideologias aí fora no mundo. E eles querem implantar isso dentro da igreja, eles querem colocar isso dentro da igreja. Mas a igreja deve se armar espiritualmente contra tudo isso. Isso reflete a natureza satânica, ele que quer se opor a tudo que a palavra de Deus diz, ele que se opõe à Sagrada Escritura. Então, irmãos, a igreja deve se preparar. A igreja que está em Cristo Jesus deve se preparar espiritualmente nesse sentido. A igreja está no mundo ainda, ela não pertence a esses valores do mundo, mas ela se encontra aqui ainda. Enquanto o Senhor Jesus não volta para buscar a sua igreja, ela está sendo preparada e ela precisa ser prudente. Ela precisa ser prudente. Como servos de Cristo, devemos todos os dias reconhecer nossas limitações, reconhecer que em cada um de nós existe ainda uma natureza que é tendenciosa ao pecado. Embora nós fomos regenerados pela palavra, mas existe ainda a carne, que como foi lido aqui hoje, ela é fraca, ela continua no mesmo estado. Então por isso que a igreja, irmãos, ela deve se colocar na posição e ser prudente em relação a isso, se preparar espiritualmente, se armar com as armas espirituais.
orando, regando sua vida com oração, para que quando vier as portas do inferno, elas não venham prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus, porque ela está fundamentada em Cristo Jesus. Então, irmãos, a igreja deve ficar atento a isso, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. E nós não podemos mais esperar coisa boa deste mundo. Nós só podemos esperar o céu e a glória que nos espera na eternidade. Esse mundo vai de mal a pior, os valores totalmente invertidos. Nós não podemos mais esperar nada deste mundo. Nós só podemos orar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que esse possa ser o desejo ardente da igreja, se preparar para subir com Cristo, se preparar para ouvir o toque da última trombeta, vivendo uma vida santa, mesmo estando em um mundo impuro, vivendo uma vida de obediência em um mundo onde as pessoas são desobedientes, vivendo uma vida de temor diante da face do nosso Deus, é se preparando para morar lá. Então, irmãos, nós esperamos isso e devemos crer que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Enquanto Ele não vem, a batalha continua. As hostes infernais vêm contra a igreja, o mundo vem contra a igreja, os valores mundanos querem entrar dentro da igreja, mas a igreja tem um fundamento, e esse fundamento é poderoso, é o Senhor Jesus. O inferno tem que bater em retirada, sob a autoridade no nome de Jesus. Então, irmãos, a igreja, ela tem um fundamento poderoso que é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz que as portas do inferno, os poderes malignos não prevalecerão contra a igreja. Foi o Senhor Jesus que disse. E nós vemos ao longo da história esse avançar das hostes infernais contra a igreja. Nós vemos na igreja primitiva, os irmãos lá sofreram muito com a oposição do inimigo. Mas lá quando o irmão era martirizado, a igreja aumentava. Quando o irmão era queimado na fogueira, mais cristãos surgiam. Então quanto mais eles batiam, quanto mais eles matavam os cristãos, mais a igreja crescia. Porque as portas do inferno podem vir, mas elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Elas não vão prevalecer contra a igreja que está em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós devemos ter a convicção que a igreja que somos nós, a nossa vida está firmada na rocha eterna que é Cristo Jesus. A nossa vida, irmãos, está firmada sobre Cristo. Podem vir as tempestades da vida, podem vir os ataques do inimigo, mas a nossa vida está fundamentada em Cristo Jesus. Nós temos um alicerce e é nele que nós devemos crescer a cada dia. E o Senhor, Ele promete cuidar de cada um de nós, preparar cada um de nós. E por isso Ele deixou o Espírito Santo que habita em nós, que nos santifica e nos desperta para as coisas eternas. Nos desperta a um viver santo, a um viver em contato real com a presença de Cristo. É a presença do Espírito Santo que representa o selo que a igreja está selada para o dia da redenção. Então, irmãos, devemos crer e ter convicção que a nossa vida, a igreja, tem um fundamento poderoso. Ela não está firmada em Pedro. Pedro é um firmamento fraco, mas ela está edificada em Cristo Jesus. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Não vão prevalecer. Nós vemos aqui que é uma luta constante que é desde o início da humanidade. O inimigo tenta contra a igreja. Ele tenta contra o servo de Cristo, tentando tirar a nossa comunhão com Deus. Ele investe pesado. O desejo do inimigo é tirar nós da presença de Deus. E ele investe com todo o banquete diariamente para encher os nossos olhos e de alguma forma nos enganar.
Mas, irmãos, que os nossos olhos possam estar fixos na eternidade, que nós possamos anelar estar no céu, vivendo uma vida do agrado de Deus, vivendo uma vida naquilo que é eterno. Nós devemos fixar os nossos olhos naquilo que nós não estamos vendo, nas coisas celestiais, nas coisas que são do reino de Deus. Aquele banquete que o inimigo está oferecendo, ele é passageiro, ele não vale o momento. Ele não vale para nada. Então, irmãos, que nós possamos nos prender às coisas eternas, que nós possamos desejar as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, que nós a cada dia, irmãos, possamos pedir mais sede e desejo pela presença de Deus, sede por mais do Espírito Santo de Deus, uma sede para buscar mais da sua presença, para buscar mais o seu fervor espiritual, para nos mantermos em contato com sua maravilhosa presença. Que essa, irmãos, deve ser a nossa oração constante. Pedir a Deus fervor espiritual, pedir um avivamento, que a sede pela presença de Deus nas nossas vidas. Então, irmãos, que nós possamos pegar essa palavra e ter confiança que a igreja não vai sofrer nenhum abalo. As hostes espirituais da maldade estão aí, lutando contra a igreja, mas ela tem um fundamento poderoso, é Cristo. Ele sustenta a igreja, Ele mantém a igreja de pé. Se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor Jesus tem nos fortalecido. Quantas batalhas nós não já enfrentamos na nossa vida? Se nós vencemos foi pelo sangue de Cristo, não é mérito nosso, porque tudo desde nós termos aceitado Cristo, foi pela sua bondade e misericórdia. Nós não éramos merecedores, mas mesmo assim Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos redimir do pecado. Então Ele nos conquistou, Ele nos atraiu pelo seu amor, e Ele continua cuidando de nós até o fim. Ele quem cuida de nós. Ele nos tirou do mundo de trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós vivíamos num mundo de pecado, escravizado pelo pecado, mas Cristo nos libertou. Nós vivíamos sob a influência maligna de Satanás. Éramos por natureza inimigo de Deus, mas por meio de Cristo nós fomos reconciliados. Por meio de Cristo nós temos comunhão com Deus. Por meio de Cristo nós podemos nos ajoelhar e chamar Deus de papai. Podemos chamar o nosso Deus de Pai. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós temos esse privilégio nas nossas vidas. O Senhor Jesus concedeu tudo isso para nós. Ele nos atraiu pelo seu amor e continua cuidando da igreja. Cristo nunca abandona a sua igreja. Você pode estar no mais escuro sofrimento. Às vezes você se encontra sem saída, mas Jesus não lhe abandonou. Ele pode ficar em silêncio, mas Ele não te abandonou. O inimigo pode vir, pode estar ao nosso redor tentando, mas Cristo não nos abandonou. A sua presença, irmãos, está sempre conosco, porque Ele fez a promessa: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então a igreja, irmãos, pode descansar nessa promessa e pode se alegrar, porque Cristo cuida de cada um dos seus servos. Ele não esquece de nós. O nosso Senhor Jesus, Ele chama cada estrela pelo seu nome. Ele não esquece do nosso nome também. A igreja, irmãos, está gravada nas mãos poderosas de Cristo. Ele não esquece da sua igreja. A sua igreja, irmãos, é guardada, é protegida pelo Senhor, é revestida de poder, é santificada para morar no céu. Então, irmãos, que nós possamos descansar a nossa esperança nessa palavra. A igreja tem um fundamento, e esse fundamento é Cristo, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, que nós possamos se alegrar como igreja do Senhor. Enquanto Ele não volta,
a igreja está sendo preparada. A igreja está firmada na rocha eterna que é Cristo. Então, irmãos, não importa as tempestades, não importa as aflições, não importa a oposição lá fora, nós estamos guardados debaixo da potente mão de Deus. Podemos descansar no nosso Deus e marchar rumo à cidade celestial, porque Cristo está com a igreja. Amém, irmãos? Essa era a palavra. Que Deus possa continuar abençoando os irmãos, edificando e aumentando a fé de cada um de nós. Todos somos dependentes do Senhor em toda a nossa vida. Amém, irmãos? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.